a parábola dos talentos, em Mateus 25, verso 14, que diz assim: o reino dos céus também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e o entregai ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, deixa sua Bíblia aberta. Precioso Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite reunidos, ó Pai, homens e mulheres falhos, homens e mulheres que estão aqui com o intuito de ouvir a sua voz e termos as nossas vidas transformadas. Estamos aqui, Senhor, não porque nós somos bons, mas porque reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que nós precisamos de direção, precisamos que o Senhor nos aperfeiçoe, que a Tua glória nos transforme mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra inspirada possa nessa noite fazer o que palavra humana nenhum pode, que é transformar o duro coração do ser humano. Pai, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração, renova, Senhor, as forças do aflito, do abatido, do oprimido, cura os enfermos, visita aqueles que estão enfermos agora com cura, visita aqueles que estão debaixo do jugo do pecado, Senhor, e liberta, visita, Senhor, aqueles que estão oprimidos, ó Pai, liberta também. E a nós aqui nessa noite, que o Senhor possa abrir os céus
Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa quebrar com a tua unção todo o jugo. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, e que o Seu nome seja glorificado mais uma vez através das nossas pequenas vidas. Eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa passagem dos 10, onde nós vamos expor os 10 talentos, é servos úteis e servos inúteis. Simples. Servos úteis e servos inúteis. Nós precisamos nos perguntar o que nós estamos fazendo aqui, como cristãos, como servos e servas de Deus, enquanto Jesus não volta. Mateus 24 e 25 é intitulado como sermão profético a respeito daquilo que haveria de vir, o princípio das dores. Jesus vai nos alertar como filhos, como servos, como seres humanos, que Ele que veio uma vez, voltará uma segunda vez. E Ele nos alerta com a parábola das 10 virgens para estarmos vigilantes, para que tenhamos azeite em nossas lamparinas, para que estejamos acordados, porque o noivo vem. Aqui, na parábola dos 10 talentos, ainda exemplificando, ainda pregando a respeito dos últimos dias do fim, Jesus vai falar a respeito, agora não de vigilância, mas agora de termos uma vida ativa no reino, que ainda há de vir. O reino de Deus ainda não se estabeleceu na sua plenitude, mas ele vai se estabelecer com Cristo. Ele foi inaugurado, mas Cristo prometeu que viria. Nós vivemos o tempo do Evangelho, da reconciliação, o ministério do Espírito Santo, onde espera-se de nós que nesse intervalo entre a sua primeira ascensão e a sua volta, Ele quer nos encontrar vigilantes, com as lamparinas acesas, com o azeite que é pessoal de cada um de nós. E em segundo lugar, Ele quer usar a cada um de nós. Ele quer que cada um de nós tenhamos a clareza do que Ele está dizendo na parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos é um chamado à responsabilidade cristã. Cada cristão, cada um que sabe que Deus existe, principalmente os confessos, precisam entender que eles têm uma incumbência, uma grande comissão, eles têm responsabilidades e mais. Nós, como um todo, pessoalmente, vamos prestar contas. Nós somos servos. A palavra servo do grego é doulos, escravos. Escravos não pertencem a si mesmos. Escravo não tem vontade própria. Isso significa um servo. Um servo não é um empregado com um CLT. Não. Um servo bíblico é um escravo. É doulos. Ele é um servo, ele tem um Senhor, e o que importa é a vontade do seu Senhor. Nós temos uma responsabilidade, e como nós temos um Senhor, nós vamos prestar contas do que nós fizemos nesse intervalo chamado de vida, chamado de vida particular, família, igreja, sociedade. Como nós vivemos? O que nós temos para entregar quando Ele chamar cada um de nós para prestar contas? Para bater as nossas contas. Porque a gente se preocupa muito com os nossos direitos, como filhos de Deus, como crentes em Deus. Mas a gente precisa se perguntar quais são as nossas responsabilidades
no reino. O reino tem um rei, o reino tem um território, o reino tem os súditos do rei, os servos do rei que o servem. E aqui na parábola dos 10 talentos ele vai falar sobre 2 tipos de servos. O que é isso? Os servos que são úteis, a quem o Senhor pode delegar funções, e os servos inúteis. Que Deus nos livre de o Senhor nos encontrar inúteis. Que Deus nos livre de nos encontrar inativos, inertes, parados. Na parábola dos 10 talentos, Jesus, didático como sempre, para explicar uma verdade tão profunda, ele vai falar um relacionamento entre um senhor e os seus 3 empregados. Um senhor que vai apontar para um homem rico, um homem de muitas posses, e você vai entender que ele verdadeiramente era. A Bíblia diz que um homem, o reino dos céus é semelhante também a um homem que, ausentando-se do país, eu vou embora do país, chamou os seus servos, que eram 3, e entregou os seus bens. Ele dividiu os seus bens. A Bíblia fala que a um ele deu 5 talentos. Talento, que a Bíblia está dizendo, não são um show de talentos, não é o que canta bem, é o que dança bem. Talento é uma unidade de medida de peso. Um talento remete a 34 quilos de prata ou ouro ou outro metal precioso. Deixa eu fazer uma conta aqui para você. Um talento era referente a 20 anos de um trabalhador comum. 20 anos. Então Jesus está falando aqui de dinheiro, algo muito precioso, de valor monetário, para ilustrar algo mais profundo e espiritual que ele quer nos dizer. Um salário mínimo é 1.518 vezes 12, 18.216, sem contar o 13º. Um salário de um ano, 18 mil, vezes 20, um talento era 364 mil reais, 320, vezes 5 que ele recebeu, 1.821.600. Foi essa a quantia que recebeu o primeiro servo. Quase 2 milhões. Então ele está falando de um homem aqui que era rico. E ele chama os seus 3 servos, e a um ele entrega quase 2 milhões e vai embora do país. O outro, segundo a Bíblia, ele deu 2 talentos, referentes a quantos anos de trabalho? 40 anos de trabalho. Imagina isso. Tenta imaginar o quanto que vale isso. Quando nós trabalhamos, nós estamos vendendo nada mais, nada menos que a nossa vida. Nós estamos vendendo nosso tempo. Tira um dia para você ver tanto que é bom. E vai trabalhar no dia, você está vendendo a sua vida. Parece que é muito, mas quando nós trabalhamos, estamos dando o nosso tempo. É a única coisa que não volta. Você troca. Dizem que se a gente pegar, quem ensina isso é o primo rico, aquele influencer de finanças. Se a gente pegar o nosso dinheiro e transformar ele em tempo, e toda vez que a gente for comprar alguma coisa, a gente calcular o quanto tempo de vida eu gastei para comprar aquele objeto, a gente seria muito menos consumista. Meu Deus, não sei quem, alguém me deu essa camisa. Uma semana de trabalho para comprar uma camisa, uma semana de vida é coisa demais. Entre outras coisas mais, dando esse exemplo, a um o Senhor entrega 100 anos de trabalho. Tem gente que não vive. A maioria das pessoas não vive isso, mas ele entrega em dinheiro 100 anos de trabalho a um. Ele entrega 40 anos de trabalho a um. E aquele outro que a gente fica com pena dele, que recebeu um talentinho só, nossa, coitado. Não, foram 20 anos de trabalho que ele recebeu. 20 anos de salário. 20 anos de salário, não foi pouco.
Vou fazer de novo. Quase 400 mil reais. E a Bíblia diz que ele, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. De acordo com o quê? De acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. Eu pergunto, esse senhor aqui, ele foi ruim? Ele foi mal por fazer essa divisão? Ele foi injusto? Não, porque como o Senhor, como possuidor dos bens, ele julgou segundo a capacidade, mas ninguém ficou sem nada, porque ele entendia que se ele desse mais àquele que tinha capacidade de administrar 1 talento, ele não conseguiria. E se ele fez uma divisão justa, ele não foi mal nem justo, ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Os talentos aqui estão falando de valores, de medida, de ouro, de peso. Mas quando a gente fala de dinheiro, e principalmente dinheiro dos outros, o que vem no nosso coração? Responsabilidade, atenção, cuidado. Por quê? Por mais que esteja sobre a minha mordomia, não pertence a mim e vou prestar contas disso. Quando você entra num veículo ou numa máquina de uma empresa, tem várias brincadeiras pela internet, que o fazendeiro anda em uma caminhonete de $500 mil, mas o funcionário analfabeto está dentro de uma máquina agrícola de 5 milhões. Olha o tamanho da responsabilidade que ele tem. E ele tem todo o cuidado, por quê? Porque cada coisa que estragar, em muitos lugares é assim: se você estragar na sua mão, você paga. Te entrega as instruções e os cuidados, você é capacitado para aquilo, mas se alguma coisa der errado, você é o responsável por aquele bem, porque aquele bem, por mais que você esteja usando, cuidando, trabalhando, não é seu. Você vai prestar contas. Eu trabalhava em um lugar onde todo mundo recebia uma caixa de ferramenta, mas quando ia sair, prestava contas. Toda ferramenta que faltava, cada um pagava as ferramentas, porque apesar deles poderem usar, não eram deles. O que a gente explica com isso? Que existiu ali um voto de confiança entre o Senhor e aqueles servos. E o Senhor deu aqueles bens que ele conquistou com a sua vida. Agora ele distribui e sai em viagem, mas ele disse que ia voltar depois para prestar conta, para que aqueles bens fossem trabalhados, eles fizessem alguma coisa com aquilo. Todo mundo que aí é empresário, administrador, sabe que o dinheiro tem que girar, o dinheiro tem que ser multiplicado, tem que fazer alguma coisa com aquele valor, não pode ficar parado. Existem várias aplicações aí, eu não entendo disso, mas eu sei que existe. Como é que você pega quase 2 milhões e deixa em casa debaixo do colchão? Sendo que só dele estar no banco, o Senhor vai usar essa ilustração, já rendeu juros, já multiplicou. Como é que eu pego o dinheiro e faço como antigamente? Enterro no quintal da fazenda, sujo de terra, só guardado, não muda nada. Não faço nada com aquilo que o Senhor me confiou. E ele diz: o que havia recebido 5 talentos, isso demonstra que havia ali capacidade para aquilo, 100 anos de trabalho. Pensa com a sua realidade hoje, seu patrão chegar para você, ou se você como patrão teria coragem de algum funcionário seu, você pegar 100 anos de trabalho, às vezes nem o cara rico não tem isso, e entrega. Tem, né? Não tem. 100 anos de salário não tem. Entrega. É muita confiança. Vai lá, investe, vai lá, trabalha com isso. Então a Bíblia diz que o que havia recebido 5 foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Ele falou: isso que eu recebi não pode ficar parado. É muita responsabilidade.
A divisão foi feita na presença dos três. Ele confiou muito em mim, então eu vou dar muito orgulho para ele. Quando ele vier prestar contas, ele vai ficar orgulhoso de mim. Eu vou multiplicar isso. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Será que Jesus estava falando de dinheiro? Será que Jesus estava querendo ensinar para nós uma aula de inteligência financeira? Talvez sim, pode ser aplicado a isso. Mas Jesus estava falando do reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Eu disse ontem aqui no culto dos jovens, na palavra do dízimo, eu oro para que todo crente tenha dinheiro, mas que o dinheiro não tenha nenhum crente. O problema é o dinheiro ter o crente pode ter dinheiro sim. Eu só não posso afirmar que o abençoado é só quem tem. Não. Mas que pode ter, sim. O dinheiro só não pode se tornar o meu Senhor. Jesus está usando esses valores que significam muito para nós. Quando a gente fala de dinheiro, dói. Mas quando fala desses talentos, ele está falando da confiança que é depositada sobre os seus servos. E o que ele espera encontrar quando ele voltar. A Bíblia diz aqui que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. Imagina, Deus confia a nós responsabilidades conforme a nossa capacidade. Jesus usa dinheiro para falar que Ele dá para cada um de nós, como seus servos, dons e talentos, responsabilidades, capacidades, para que a gente possa administrar para a glória dEle. Quando o que tem 5 talentos multiplica o dinheiro do seu senhor, o senhor dele volta, o dinheiro é de quem? Do senhor dele. Ele multiplicou 100% o dinheiro do patrão dele, e ele tem que entregar tudo. A glória foi de quem nisso? Quem foi que lucrou com isso? O Senhor. O que Jesus está falando com isso? Ele está falando sobre servos úteis e servos inúteis. Deus confia dons, capacidades, responsabilidades a cada um de nós. Ele tem expectativa sobre cada um de nós. Qual é a visão que se tem hoje centralizada na figura do pastor ou da liderança? De que Deus vai cobrar ou vai acertar contas só com liderança espiritual, mas erra quem pensa isso. O intervalo entre a nossa conversão, salvação, redenção, perdão e a volta de Jesus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas o tempo da sua sanidade espiritual. Você vai prestar contas dele. O que você fez com os talentos que Deus te confiou? O que você tem feito com as capacidades, os talentos? Agora eu estou falando de talento mesmo. Agora eu estou falando de capacidade, responsabilidade, habilidades que o Senhor te deu. Todo mundo é bom em alguma coisa. Se você não usa no reino, você usa para o seu bel prazer. Se você não usa no reino, você usa para o seu próprio conforto financeiro, a sua carreira, você utiliza em algum lugar, mas em alguma coisa você é bom. Alguma coisa queima no seu coração e você faz isso com muita facilidade. Foi Deus que te deu. Talento, habilidade. É tanto para eu trabalhar, é tanto para eu sustentar, tanto para cuidar da família, quanto para exercer isso na igreja. Ou qual seria o motivo de Deus mudar a minha vida e a minha história? Agora,
para a gente sair da dificuldade financeira, não ter mais doença e frequentar a igreja no domingo. Não é para nada, não é para ser servo. Todo mundo que Deus tira do lamaçal do pecado agora é para se transformar em um servo. É para entender que existe um alvo na vida cristã que não é o meu benefício próprio. Eu vi uma frase, até foi a última que eu postei, que diz que as bênçãos de Deus são apenas para eu suportar a estrada, não para me sentir em casa. Então, quando Deus nos abençoa, é para a gente suportar a viagem, não é para a gente achar que aqui é bom demais, que aqui é a casa, que aqui tudo termina, aqui é bom demais, não tem mais nada depois disso. O alvo da vida cristã não são as bênçãos de Deus, mas é a pessoa de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o cumprir a vontade de Deus. Todos nós temos dentro de nós vontades, desejos, paixões, ambições, é natural. Mas Paulo disse uma vez: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo, vivo para a glória do Filho de Deus. Então Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo: tudo o que fizerdes, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Nós cantamos: eu te entrego tudo, meu coração é seu, eu amo Jesus. Maranata, volta. Enquanto a gente estiver cantando: Senhor, espera mais um pouco. Maranata, não, me transforma, me dá graça para ser transformado primeiro. Eu tenho que mudar muito para ser salvo, para ir para o céu. Não, somos salvos pela fé, mediante a graça. Nós não compramos salvação, mas Jesus está falando aqui de recompensa de quem já foi salvo, de ser útil porque já foi salvo, de servir para agradar o Senhor e não para conseguir algo do Senhor. Jesus quer um reino de servos, de adoradores, de pessoas que têm clareza da responsabilidade. Amém, glória. Se eu resumir a minha vida cristã apenas em participação em culto, em uma religiosidade mecânica, e não em relacionamento real com o Senhor, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que cada um entenda que por mais que você não tenha os talentos, as capacidades, habilidades de pessoas que você admira, Deus deu para você também, e Deus vai cobrar de você também o que você fez com aquilo que eu te dei. Senhor, eu posso corresponder servindo, eu posso corresponder usando as habilidades, a ética, para glorificar a Deus no trabalho, mesmo que a sua função seja pequena ou rotineira. Não tem nada mais extraordinário do que um homem comum, com esposa comum, com filhos comuns, na integralidade da palavra. Isso é glorioso. Você não precisa esperar mais algo extraordinário. Só do homem ser homem, da mulher ser mulher e da família ser família, Deus já é glorificado. Cada um entender a sua função e viver em relação a isso. Deus deu capacidade para a gente viver. Deus confia responsabilidades em nós. Ah não, pastor, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, já passou o meu tempo. Cuidado. Deus confiou na família a nós, a você, o papel de pai, de mãe, de cônjuge, de filho. Você precisa cuidar disso como um talento precioso. Tem gente que, se receber 1 milhão, vai cuidar muito, mas não cuida da esposa, não cuida do filho, não cuida do marido. Aquela velha frase, aquela velha narrativa:
Lá fora você é bom demais, mas aqui você cuida do carro da empresa que você trabalha como se ele fosse uma Ferrari. Mas o daqui não. Você trata todo mundo lá fora como se fosse reis e rainhas. Aqui, eu não posso usar o termo mais cães, nem bebê reborn, que eu posso ser processado. Aqui nós somos tratados como animais sem valor aqui dentro de casa, mas lá fora você é o melhor recepcionista, você é o melhor motorista, você é o melhor profissional, você tem uma educação extraordinária, mas aqui não. Às vezes nós somos assim, cuidamos daquilo que é dos outros, porque nós vamos prestar contas, e aquilo que Deus nos deu para cuidar, a gente é negligente. Na igreja, mesmo que você não pregue ou cante, Deus pode ter dado a você o dom de ouvir, o dom de acolher, o dom de organizar, o dom de ensinar, o dom de orar. Você precisa valorizar isso. Não, eu não faço porque eu não prego igual o fulano, eu não canto igual o ciclano, eu não toco. É só isso que tem para fazer, não é não? Meu Deus, tem coisa demais para fazer. Tem gente que cura com um abraço e não fala nada. Tem gente que te ouve, não fala nada, parece que deu uma palestra, te cura. Isso é um dom de Deus. Quem disse que o dom é só pregar? Quem disse que o dom é só cantar? Quem disse que só tem valor essas pessoas? O que seria de nós sem o serviço da sociedade que não tem o glamour? Não tem. Todo lugar tem um departamento da limpeza. São as pessoas geralmente que as pessoas não cumprimentam. Mas se tiver alguma coisa suja, lembra. Cadê? Nós dependemos das pessoas o tempo todo. Servos em todas as áreas da sociedade. Na igreja, nós precisamos entender. O fulano não fez, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está faltando isso. Tem um pastor na internet que diz: se Deus permitiu que você ver, é porque é para você fazer. Se você percebeu o que está faltando, está aí seu ministério. Ou se você está indignado com alguma coisa, está aí seu chamado. Eu descobri isso, eu era indignado com as coisas, eu descobri o chamado. E você fica indignado e aquilo não muda enquanto você não se levanta. Por que ninguém se levanta para fazer? Porque é você. Como diria o pastor Lucinho, cabeçando. É você. Está faltando isso. Olha lá o ministério do chá. Mambete, vamos orar por ela, está com enfermidade, não está podendo nem falar, me falou hoje. Ele não vai fazer o chá, falta demais. Qual que é o ministério da Mambete? Ela é da oração, a gente não vê ela orar, mas ela ora por todos nós. Ela está aqui na intercessão e ela criou um ministério por ela mesma, do chá. E quando não tem açúcar, ou o irmão Mai queria podar a pedra de erva cidreira que ela cuida, ela ficou santamente possuída, que é o ministério dela. Quando alguém utiliza a panela dela fazer o chá, para a gente coloca resto de comida às vezes dos cultos, ela é branca como a neve, ela fica vermelha igual a escarlata, de raiva, porque é o ministério dela. Ela faz com amor. E quando eu não aviso aqui do chá, ela vai embora 9 horas em ponto. Se passou, o problema é meu. Ela vai. Ela faz sim. É importante para ela. E faz diferença para nós. O irmão Maciel já está triste, porque não tem chá. Quem já viu a irmã Beth pregar aqui? Ela canta bem baixinho. Ela ora bem baixinho. Ela conversa muito bastante. Mas ela faz diferença. Muita diferença. O dom dela está aí. Cada um de nós temos um dom. Ninguém é inútil. Ninguém é descartável. Nós somos difíceis. Somos. Mas nós somos descartáveis. O Senhor está dizendo para aqueles servos fiéis que receberam responsabilidade:
Primeiro eu vou dizer uma frase aqui. Quando a gente falou que um recebeu 5 talentos, outro 3, outro 2 e outro 1, o que a gente vê? Mas por que deu só 1 para aquele? Isso é chamado de quê, irmão? É a igualdade? Comunismo? Tudo igual para todo mundo? Equidade, né? Vamos falar de equidade para não entrar nessa questão política. Respeito todo posicionamento. Às vezes a gente pensa que justiça é ser tudo igual para todo mundo. Irmãos, por que a Bíblia descreve o reino e a igreja como um corpo? Um corpo cujo qual Cristo é o cabeça e nós somos membros. Todos os membros com a grande importância. Tanto é que se você amputa um dedo, não sei se hoje é assim mais, você aposenta. Pode ser o dedo pequeno. Talvez você vai lembrar de alguém. Ore por ele. Aposenta. Antigamente muita gente fez isso. Um membro. Parece que não serve para nada, mas faz. Jesus comparou a igreja, o corpo, com isso. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Quem aqui permite que eu ampute o dedo do seu pé? Um mindinho, um pequeno, o que parece que não serve para nada, mas ele serve para dar equilíbrio. Alguém que quer ficar sem? Tem alguém que é voluntário para amputar aí? Para a gente doar esse órgão do seu corpo, nem seja para estudo, do tanto que a sua unha é feia? Eu estou falando isso por causa de mim, viu, irmão? Sou candidato ao pé mais feio do mundo. Eu não quero, por mais que meu pé seja feio, preciso de um tratamento longo, o pé é meu, e ele faz diferença. Então Cristo comparou a igreja com isso. Todo membro é igual? Não, a Bíblia diz, dá esse exemplo. A mão não pode dizer eu quero ser braço, nem o braço dizer eu quero ser pé, porque cada um tem uma função, uma importância, e o membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Tem órgão que você nunca viu. Quem aí já viu o próprio coração? Você já viu? O próprio não, talvez você já viu de alguém, você já estudou anatomia, mas o seu não. Mas ele é importante para você? É demais, meu Deus. Não tem como viver sem coração não, né? Tem como viver sem nada. Tem alguns órgãos que dá para viver, mas ninguém quer ficar sem. Toda vez que tira, a pessoa sempre bate na tecla. Eu não tenho a vesícula não, eu tirei. O João Pedro tirou? Foi vesícula? Apêndice. Então foi bom que, né, não ficou nada pessoal. Todo mundo que tirou a vesícula sempre está comentando, eu não tenho a vesícula não, eu tenho. Tem não, irmão? O Gessé? Tem não. Ele fala muito disso. A irmã já falou umas 10 vezes. Eu não tenho a vesícula não, aí eu tenho isso. Lembra, porque está faltando. O que a vesícula faz, irmão? Não sabe não, mas sabe que está faltando. Eu queria ter, porque o irmão Rogério tem, eu não tenho. E fica batendo naquela tecla. Por quê? O talento que você considera pequeno, ou o órgão que você considera pequeno, pode ser grande no reino de Deus. Ah não, pastor, mas eu não vou usar o exemplo da minha mãe, eu não sei fazer nada que todo mundo já faz aí no altar. Irmãos, aqui é só uma parcela tão pequena do reino. Tanta coisa, tanto ministério que pode surgir, tanta coisa que a gente tem para servir as pessoas, que isso aqui fica muito pequeno. Ah, eu não faço nada não, eu vou ser crente de banco. Cuidado. Eu não tenho talento não, tem sim. Em nome de Jesus você tem. E deixa eu te falar uma coisa, você vai descobrir hoje. Tem pecado pior do que pecado. O que é isso, pastor? Que ideia é essa? Tem pecado pior do que pecado? Porque a gente pensa que pecado é só o que eu faço, né? Ah, o fulano fez isso e pecou. Tem como pecar sem fazer nada? É o pecado da omissão. Podendo realizar ou executar algo, eu deixo de fazer. Eu sou omisso. Minha mãe uma vez viajou para Portugal, estava 3 dias em Portugal. Ela é meu filho, a mamãe foi muito relapsa. Falei, que é isso, mãe? 3 dias em Portugal, você está falando difícil. Que palavra que é essa? Não é a mesma coisa de omissão. Mamãe foi relapsa. Não, mãe, você pode parar. Não deu tempo de pegar o sotaque ainda não. Nem a cultura.
Mas muitas das vezes, espiritualmente, nós somos omissos. Muitos de nós somos um sucesso no trabalho, nas nossas funções, profissões, naquilo que as pessoas confiam de nós, damos muito resultado. Mas nós falhamos em casa, nós falhamos também no reino, porque eu entrego muito para aquilo que me gera talentos, que me gera dinheiro. Agora estou falando de dinheiro. Eu entrego tudo. Eu entrego tudo no que vai engrandecer o meu status como profissional. Mas quando chega no reino, eu estou cansado. Quando chega no reino, eu digo para o Senhor: Senhor, quem tem dom e talento são os que cantam e pregam. Eu só sou espectador mesmo. Eu só sou crente de banda. Não tem talento não. Eu fui cantar, não dou conta de falar. Vai para a lista de talentos, de dons espirituais que existem. As pessoas resumiram dons espirituais em variedade de línguas e profecia. São só esses dois não. Depois nós vamos fazer um culto só para falar disso. Já temos escola bíblica falando disso também. Está no YouTube da igreja, falando de Coríntios. A Bíblia vai dizer que os servos úteis, fiéis, trabalharam com zelo. O que eles fizeram? Eles usaram o bem e o tempo que Deus deu, o tempo e a energia, planejaram, trabalharam com zelo. Eles pegaram aquela responsabilidade e fizeram algo a respeito. Por que o patrão contrata a gente? Para trabalhar para ele. Para você pagar o seu salário e dar lucro para ele. Ele espera que você dê fruto, retorno. Porque se o colaborador não der retorno, não faz sentido ele estar ali. Ele é útil, tanto em benefício próprio, como para o bem de todos. E no reino, nós temos um Senhor, e o Senhor espera que nós demos frutos. Ele espera que nós demos resultado. Ele transforma a nossa vida para que nós nos tornemos instrumento nas suas mãos. Ele nos dá capacidade, responsabilidade e confiança. O judeu vai dizer assim, que quando ele acorda, ele não diz que ele acordou porque ele tem fé. Ele diz que ele acordou porque Deus tem fé nele. E acredita que Deus está dando mais uma oportunidade para ele fazer a diferença no mundo que pertence a Deus. Por isso que ele acordou, por isso que ele está vivo. Porque Deus tem fé nele, porque Deus acredita. Porque Deus está confiando mais um dia de vida para que ele faça algo com tudo aquilo que Deus deu para ele, como pessoa. A gente falou na escola bíblica hoje, tem gente que é tão ingrato que acorda e pensa: hoje eu estou bem porque eu cuido muito bem da saúde. Não tem nada a ver com Deus não. Eu como bem, me alimento bem, durmo bem, tomo meus remédios. Não tem nada a ver com Deus. Deus existe não. Ingrato. Os servos úteis do Senhor trabalharam com zelo. Aquilo que Deus dá para nós é para a gente fazer algo a respeito. O dom, o talento, o tempo, a vida, a habilidade. Não é para eu me tornar um cantor secular e falar o quê? A maioria dos cantores de sucesso, eu comecei a cantar na igreja. Não é? A irmã é cantora, mas não é direta não. Mas eles dizem: mas só que a igreja é muito limitada. É muito limitada, é um nicho. A gente tem que ser um músico Priscila Alcântara. A gente tem que... A arte, ela não é limitada. Então o meu talento tem que ser global. Mas eu comecei na igreja, sou muito grato, mas aquilo ali é um cerco. Desprezam, ignoram que Deus deu aquele dom. Menosprezam, colocam como muito pequeno. Servir a Deus, colocam como muito pequeno ou indigno. Trabalhar para aquele que me confiou a capacidade e a misericórdia, a graça, o privilégio de servir Ele. Porque se Deus quisesse obrigar todo mundo a estar aqui, Ele obrigava. Se Ele quisesse obrigar todo mundo a ser servo, Ele obrigava.
Quando ele disse haja luz, houve. O poder da palavra de Deus é tremendo. Ele criou o mundo apenas com as suas palavras. Se ele quisesse assim, o ser humano vai ser mecanicamente programado para me adorar e me obedecer e nunca pecar, ele teria feito. Ele pode. Ele só não quer. Ele só não quer isso. Ele quer servos voluntários. Quando um líder diz que se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não participar, você vai para o inferno. Se você não participar, se você não contribuir, você vai perder a sua salvação e você vai para o inferno. É a teologia do medo. Você nunca faz nada por amor. É sempre com medo e porque você está ameaçado. Isso é antibíblico. Isso não tem coerência com a verdade da palavra. O Senhor confiou ali segundo a capacidade de cada um e foi embora. Depois eu volto e a gente acerta as contas. O que Jesus está falando? Ele está falando dele. Eu sou o Senhor. Eu vou embora, eu vou ao céu. Eu vou dar a cada um de vocês. E ele estava falando ali aos apóstolos que ficariam e a multidão do Monte das Oliveiras que ouvia a sua pregação. Ele estava utilizando uma história de dinheiro, patrão e empregado, para falar dele que é Senhor e Rei, que deixou responsabilidade e confiança, que foi embora e eu voltava a prestar conta. Ele está falando o quê? Eu confiei a vocês, dei a vocês dons e talentos para que vocês me sirvam, multiplique os dons e talentos, deem fruto, e um dia eu vou voltar para que nós viemos a prestar contas para eu ver o que foi feito. Não está falando de salvação. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai ter recompensa. Ele está falando aqui de recompensa. Ele está falando aqui de ser servo útil. Tem servo que é salvo, mas não é útil, não vive para servir. Ah, eu já fui salvo mesmo, estou batizado, nome escrito no livro da vida. Então agora eu cuido só da minha vida. Eu vou vigiar. Eu vou manter, como a parada das derviches, vou ficar acordado. Azeite na lamparina acesa. Mas quando parte para os talentos, não, eu não exerço talento. Eu não sou um servo útil. Se você precisar de mim, Senhor, desprezise que eu estou ocupado. Aí eu canto: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Então vem. Não, agora eu não posso, não, chamou. Tudo é para Ti. Aí o Senhor está lá de cima: tudo não. Porque se eu pedir para você acordar mais cedo, você não acorda. Tudo não, porque sua agenda está lotada e não está separada para mim. Eu não sou prioridade na sua vida. Tudo não, isso você não pode cantar. Eu te amo, Jesus. Ama não. Quem ama gasta tempo, sentimento, o que mais? Dinheiro, recurso. Ah, eu amo fulano. Você não gasta tempo, sentimento, afeição, nem recurso. Você não ama não, você no máximo gosta. Eu amo Jesus. Jesus falou assim: tudo que você fizer a um desses pequeninos, em Mateus 25 também, você está fazendo a mim. É a próxima parada do julgamento das nações. Eu amo Jesus, mas não amo ninguém, não gosto de pessoas. Eu amo Jesus. Jesus fala: seja generoso. Eu não. Meu bolso ninguém toca. O pastor já falou que não é obrigado mesmo. Não é mesmo não. Continua não sendo. Eu amo Jesus. Gasta o seu tempo. Qual que é o preço que você paga? A gente falou na escola bíblica hoje, depois você ouve. Qual o tempo que você gasta com Deus? Semanalmente. Se eu não tenho vontade de estar com Deus em uma celebração de 2 horas no domingo, é porque eu não tenho relacionamento com Ele hora nenhuma no meio da semana. Às vezes você não pode estar aqui, mas você tem vontade. Eu respeito isso. Ninguém é obrigado a estar aqui todo domingo não. Mas não querer, não ter prazer em celebrar o Senhor é evidência de que eu não tenho relacionamento com Ele, que Ele é para mim um Deus. És Deus de longe,
Mas não é Deus de perto, não. Cadê Deus? Está lá em cima. Lá em cima. Enquanto na palavra diz que Ele habita dentro do nosso coração. Os servos zelosos e úteis pegaram os talentos e foram trabalhar em cima, multiplicar, fazer alguma coisa. A Bíblia diz que a fé sem ação é morta. A fé sem obras é morta. O amor sem obras também é morto, não vale nada. 1 Coríntios 13 vai dizer: se fosse tudo que você fizer não tiver amor, não aproveita nada. Então tem gente que é verdadeiro, não faz nada. Por que não faz nada? Porque não ama o Senhor mesmo. E tem gente que está pegando, mas fulano fala, calma, fulano está sendo verdadeiro e a gente está incomodado. Fulano está sendo honesto. É Nicodemos, ainda não nasceu de novo. É Mical, acho um exagero isso tudo que é feito para exaltar Deus. Não entende, não consegue entender. Para quem é espiritual, tudo é espiritual, mas para quem é carnal, tudo é carnal. Então os servos úteis foram multiplicar, mas o servo que não era fiel, ele tem medo em terra. Nós precisamos gastar tempo e energia, usar o tempo que Deus nos dá, para incluir na nossa vida, intencionalmente, momentos de dedicação e de serviço para Ele. Mas serviço com entendimento. Por que eu estou fazendo isso? Tem gente que faz muita coisa para Deus, mas é só para receber de Deus, nunca para agradar a Deus. Tem uma grande diferença. Por que eu estou fazendo isso hoje? Não, porque eu quero ser salvo. Se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Por que eu estou fazendo isso hoje? Não, porque essa campanha agora é por causa dessa bênção que eu estou buscando de Deus. Eu estou querendo trocar de casa, estou querendo fazer isso, estou querendo um dinheirinho. Então, é esse o propósito. Mas quando a gente vai começar a fazer para a glória de Deus e para agradar o Senhor, não fazer para receber as coisas em troca, mas porque tudo que Ele já deu, nós já somos gratos por isso. Nós precisamos participar de algo que faça diferença. Nós precisamos ajudar, nós precisamos nos envolver. Nós precisamos ter equilíbrio. Não podemos viver apenas para o nosso sustento e conforto. Nós precisamos trabalhar com excelência, mas também servir a Deus com intencionalidade. Porque a gente trabalha muito para o nosso sustento e conforto. Trabalha. Quem que não quer ter mais dinheiro? Todo mundo. Quem não quer poder dar tudo que o filho quer? Ou atender todos os tem-que da esposa? Que isso? É, mulher especialista. Fulano tem que comprar, tem que fazer, tem que me ajudar, tem que olhar o menino, tem que parar a grama, tem que jogar o lixo fora, o tem que infinito. Tem que me dar uma sandália nova, tem que arrumar meu cabelo, nossa. Todo mundo quer ter mais, para poder falar, tem que? Então vai, tem que? Sim. Mas o alvo da nossa vida com Deus não é só o nosso conforto, o nosso sustento. Às vezes a gente vai ter que renunciar. Nós podemos ser muito bem sucedidos no mundo e mesmo assim sermos inúteis no reino. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que quando o seu Senhor vier o achar vigiando. O Senhor quer encontrar servos, o Senhor não quer encontrar membros de igreja. O Senhor quer encontrar pessoas que o amem, não que o honrem com os lábios. Nossa, irmão divino tão lindo, a irmã divina Zé é tão linda, meu Deus, aquela coisa. A irmã divina Zé vai dizer, esse pastor é tão falso. É uma brincadeira, né? Mas a irmã é linda, não sei pastor. Por quê? Porque falar é fácil. Papagaio fala,
Alexa fala. E como é que chama aquele outro passarinho que parece um papagaio? Fala também. Calopsita? Mas é de rico, aquele outro. Mulata. Até a mulata aprendeu a falar. Se a minha esposa ficar mandando ela comigo que me ama e não fazer nada em relação a isso, eu não quero não. Eu quero ações que demonstrem esse amor. Viu, irmão? Assim, tipo, pode parar. Fica falando que ama o irmão Michael, tem que fazer a janta, irmão. Tá? Preparar o banho dele. Seja fiel no pouco que Deus te confiou. Mas eu não tenho. É pouco. Fulano é tão bom em tudo, faz tudo. Eu sempre pergunto os músicos que vêm aqui no altar aqui. Esses dias eu fiquei com raiva de um. O cara sabe tocar tudo. Sabe tocar até berimbau, cara. Eu falei, meu Deus, ensina eu pelo menos um, véio. Aí eu olho pro cara, me comparo e me entristeço. Deus não quer você se comparando com ninguém, diga amém. Deus não quer que você seja igual a Ana Paula Valadão e nem que eu seja igual ao Fernandinho. Eu tenho meus talentos, tenho minhas qualidades e um dicionário de defeito, como diria Jorge Mateus. Mas aquilo que eu tenho, Deus espera que seja usado. A ferramenta, por menor que seja, tem coisa que só ela consegue fazer. Quem trabalha com ferramenta sabe. Você tem uma caixa de ferramentas, nunca é suficiente. Eu amo uma ferragista e uma Big Lar. Tanto utensílio de casa como para trabalhar. É bom demais, eu fico no céu quando eu compro uma ferramenta nova. Quem já foi lá na loja sabe, minha ferramenta anda na bolsinha aqui, ó. Fico parecendo polícia, mas é só ferramenta mesmo. Gosto demais da ferramenta. E não tem tudo, falta. E tem hora que eu preciso daquela pequenininha assim. Então, nunca. Você precisa ser fiel no pouco que Deus te confiou. Eu tenho pouquinho, mas você tem. Eu tenho pouquinho, mas você pode ajudar. Quem viu aquela trend, eu sou fulano e eu trouxe macarrão. Eu sou fulano e eu trouxe tal. Se não tiver um fulano, fala assim, eu sou fulano e trouxe o sal, não presta. Então todo mundo tem algo a oferecer. Ninguém é sábio demais que não possa aprender, e ninguém é tolo demais, ninguém é simples demais que não possa ensinar alguma coisa. Todo mundo tem utilidade. O problema é que a gente cruza os braços e coloca justificativa na nossa preguiça, porque Jesus usou a preguiça na parábola, na nossa omissão, no nosso pecado de não fazer, porque eu não tenho talentos igual o fulano tem. Porque eu não sei tocar todos os instrumentos igual o abençoado que toca até berimbau que veio aqui. Porque eu não sei cantar igual o Fernandinho. Porque eu não sei pregar igual o fulano de tal. Então eu não faço. Pecado. Fala isso não, para pecado, irmão. Tem algo que você possa fazer. Você conversa, você tem boca, você tem ouvido, você tem braço, você anda, você fala. Você tem coisa para você fazer. Às vezes eu brigo para estar aqui, mas tem tanta coisa para fazer lá fora e ninguém quer fazer. Entende? O servo inútil agiu com medo e negligência. Qual que era o medo dele? Medo de errar. Quantas pessoas não fazem com medo de errar? Mas qual vez que Jesus disse que nós teremos que sermos perfeitos no ministério? Ele chamou pessoas perfeitas para servir. Ele chamou Pedro, que a gente já falou sobre ele aqui, intempestivo. A última pregação que eu falei, Jesus chegou, Pedro estava pelado no barco, não sei porquê, talvez estava lavando a roupa, só tinha homem. Pedro xingou, Pedro cortou a espada de gente, Pedro negou, Pedro fez um monte de coisa, um monte de defeito Pedro tinha, e Jesus está lá, Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu quero que você faz. Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Vai, Pedro, faz, Pedro, porque tem coisa boa em você, e o tanto de coisa de ruim que tem em você, Pedro, eu ainda assim acredito em você, e eu quero que você faça. Senhor, mas tem tanta gente melhor. Pedro, não, eu quero você, cheio de defeito. Não é sobre você, é sobre mim na sua vida, Pedro. Então vai e faça. Aquele homem enterrou o talento porque ele tinha medo de errar, insegurança. Ele dizia, não sei falar, eu não sou tão capacitado, eu não tenho teologia. Mas o medo não é desculpa diante de Deus.
O que Moisés falou? Senhor, eu não sei falar, eu sou duro, minha língua é dura, eu sou gago, não sei falar. Eu falei, não é desculpa, vai. Se eu estou falando para você, eu vou dar um jeito, vai. Não tem como a gente chegar diante da prestação de contas a Deus e falar assim, não, Senhor, eu não sei falar. Você não sabe falar, mas se lá na sua empresa mandar você dar um recado ou falar alguma coisa, você fala. Você é muito bom para contar piada, conversar potoca, conversar fofoca, mas você não sabe abrir uma Bíblia e ler um versículo. Não sei. Você acha que o Senhor vai colar? Você acha que vai colar para o Senhor? Não, Senhor, eu não sabia falar, por isso que eu não evangelizei. Eu não sabia cantar. Rapaz, o Senhor sabe todas as músicas do mundo que você canta. Porque música do mundo você escuta meia vez e aprende ela todinha. Mas vai tentar aprender um hino para você ver. Isso é por causa da nossa natureza pecaminosa. Não, Senhor, eu não sei cantar, por isso que lá na igreja eu não abro a boca. Sabe? Você acha que eu não sei não, mas Deus sabe. Não, Senhor, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Abra aí o seu relatório diário do celular. Tempo de uso, 5h30 só de rede social. Não, Senhor, mas não tem tempo. Tem tempo. O histórico do celular, já diria John Piper, vai servir no juízo final para mostrar que a falta de prioridade dos cristãos em ler a Bíblia, orar e adorar o Senhor e servi-lo não era falta de tempo, mas sim prioridade. Preguiça. Essa é a verdade. Ele tinha medo de errar, por isso ele enterrou o talento. Ele tinha a vida ocupada. A correria da nossa vida pode sufocar a nossa vocação espiritual. O pastor Marcos Davis sempre me fala, e é bonito ele falar e eu compartilho do que ele fala. É tão difícil. E o pastor Ed falou, eu estou 15 anos servindo a Deus e estou orando para o dia que Deus fala assim, vive só da obra, faz sua obra. E o pastor, eu quero acabar com esse serviço meu, porque eu tenho vontade mesmo de ensinar a palavra, de pregar a palavra, de servir o Senhor em integralidade. Eu falei, pastor, não fala isso, porque uma vez eu só não fiz isso porque o irmão Éder foi sábio, freou, puxou meu freio de mão, eu estava doido. Não é assim que as coisas funcionam. Deus tem um tempo certo para cada coisa. Então, essa vida ocupada também não é desculpa, porque quando eu quero arrumar um tempo. Quer um exemplo? Compra uma viagem aí para novembro, uma viagem para a praia. Eu estou profetizando na sua vida. Novembro, dezembro, janeiro, qualquer época aí, compra aí pela fé. Você vai arrumar tempo aí? A gente tem tempo para tudo aquilo que a gente prioriza. Não, pastor, não vou porque minha vida está corrida, eu não fui por causa disso. Não, às vezes está mesmo, mas tem vezes que dá, tem vezes que é só porque eu não quero, tem vezes que eu estou com preguiça, tem vezes que eu quero dormir, tem vezes que eu quero assistir um jogo, tem vezes que eu quero outras coisas para mim. Eu só não quero servir o Senhor. É só isso, a verdade é essa. Enterrar o talento é mais comum do que parece. A nossa correria pode engolir e a nossa vocação espiritual enterrar o nosso talento. Irmão, o senhor é tão talentoso, canta tanto, prega tanto, sabe tanto, mas não tem tempo. Pois é, a correria. Deus conhece meu coração. O problema é esse. O problema é esse. Quem fala assim, ai, Deus conhece meu coração, é por isso que eu não estou participando. Deus conhece meu coração, é por isso que eu não estou fazendo. Deus sabe da minha correria. A minha justificativa é essa. Deus sabe, justamente isso, Deus sabe. O meu maior medo é Deus conhecer o meu coração e saber e não aceitar que as desculpas que eu dou para Ele, diante dele, não valem nada. O irmão perguntou para mim hoje, pastor, cadê os irmãos da igreja que não te jogam? Irmão, segurei, me dá sabedoria, Senhor. Você sabe por quê, irmão? Porque eu não posso fazer esse tipo de algumas cobranças, algumas obrigações, porque se você fizer por amor, não vai adiantar. Não é isso que Deus quer. Ou às vezes você tem a sua vida, você tem seus compromissos particulares da sua família, e eu tenho que ser flexível, eu tenho que entender isso. Deus não quer uma multidão de religiosos, todo mundo tem as suas ocupações, mas 100% do tempo, ai, Deus conhece meu coração, conhece mesmo. E é por isso que Ele vai falar assim, culpa. Indesculpado. Sua desculpa não vale para mim, porque a sua desculpa, o que o Senhor Jesus falou aqui a respeito do servo? Olha o que o servo falou para o servo que recebeu um talento, verso 24. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhe o que não plantaste. Você está vendo que ele chamou o Senhor dele de ladrão, né? Visão distorcida do Senhor. Então eu fiquei com medo e fui esconder na terra o talento
o teu talento, aqui tens o que é seu. Na visão dele ele estava certo, ele estava devolvendo o que era dele e estava tudo bem. Mas o que o Senhor fala para ele? O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Aí o irmão fala para mim, o que ele fez? Nada. Ele roubou? Não. O que ele fez? Enterrou. Então qual que é o problema nisso? O que os outros dois fizeram? Trabalharam em cima. O que o outro fez? Enterrou. O que o Senhor dele falou? Mau e preguiçoso, servo inútil. O Senhor condenou a atitude dele. O Senhor condenou e não aceitou a desculpa dele. Que dirá o Senhor vai aceitar as nossas desculpas para não servir? Que dirá o Senhor vai aceitar as nossas justificativas, muitas das vezes baratas, para justificar a nossa falta de vontade, a nossa falta de compromisso? Não, pastor, não fala isso, que eu não estou aqui para escutar isso não. É a verdade que o Senhor falou lá e a realidade que existe aqui. Os tempos vão ficar cada vez mais difíceis. A religião sem relacionamento, o servo tinha um conceito distorcido do seu Senhor. Ele viu o Senhor como severo e não confiável. Muitos conhecem a Deus de ouvir falar, mas não conhecem pessoalmente. Não conhecem pessoalmente. Ouvem falar, mas não conhecem. Ouve o Deus que o pastor prega no culto, ouve o Deus que o pessoal da internet fala, mas não conhece Deus, não sabe quem é Deus, não tem palavra, não tem oração, não tem adoração, não tem vida com Deus. E vida com Deus não é vir para a igreja. Se fosse só vir para a igreja era fácil. A omissão é um pecado silencioso. Diga comigo, omissão. A Bíblia diz que é pecado não fazer o bem estando em meu poder fazê-lo. Foi uma coisa que o irmão Pedro me ensinou aqui um dia na igreja, aqui, bem na hora do culto mesmo. Vem a mulher pedir aqui, ela vem sempre, agora ela fichou aqui na igreja. Glória a Deus por isso. Fichou. E toda vez que ela vinha, hoje ela veio só pedir oração. Aí na hora que eu tirei a oferta, não vim só receber oração. Eu falei, não, mas eu estou te abençoando em nome de Jesus. Toda vez que a senhora vir, a senhora vai ser abençoado, tá bom? O irmão Pedro ensinou isso. Falou assim, não importa o que vai fazer, mesmo que você saiba, abençoa. Não é sobre quem vai fazer, é sobre você um abençoador. Nós temos que ser assim. Ah, Fernando, chega, não precisa nem contar a história triste não, porque eu sei que seu texto é copiado e colado. Estamos aqui, tchau. Não precisa nem chorar, não precisa nem... Toma, vai, Deus abençoe em nome de Jesus, que muda sua vida, te liberta. A omissão é um pecado silencioso, irmãos. Tem gente que pensa que pecado é beber, roubar e fumar. É isso. E trair. E é só esse pecado que existe. E o pecado da omissão? E o pecado... Qual foi o maior pecado de Adão? Foi comer uma fruta proibida? O maior pecado de Adão não foi comer o fruto proibido. O maior pecado de Adão foi omissão de autoridade. Ele tinha que barrar a Eva de conversar com o Satanás da serpente e ele ficou caladinho. A mulher já estava começando a dominar ali e ele ficou caladinho e omitiu, não falou nada. Ela comeu, deu para ele comeu também. A autoridade era de quem? Do Adão. A omissão é um pecado silencioso, mas com graves consequências espirituais. A gente pode omitir, irmãos. Você pode escolher. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a ler a palavra. Você não é obrigado a se envolver nas atividades da sua congregação. Você não é obrigado a ser uma pessoa que dá bom testemunho na sociedade. Você não é obrigado a evangelizar, a falar de Deus, a ter um bom comportamento. Deus não te obriga a nada. Você pode escolher se você vai ser um servo útil ou inútil. Você pode escolher se você vai estar disponível ou não. Inclusive você pode falar não, não quero, não vou fazer, não vou, e ninguém tem a ver com isso. É o seu direito, mas você só não pode justificar isso como sendo correto. A omissão é um pecado silencioso. Você pode ser omisso no seu casamento, sabendo de todas as suas responsabilidades como marido, você não fazer. Sabendo de todas as suas responsabilidades como esposa, não cumprir, mesmo que seu marido está com o bico do tamanho de uma chinela. Você sabendo suas responsabilidades como filha, viu, Rebeca? Obediente, tem que ajudar, viu, Maria Júlia? Não vira a cara não. Sabendo suas responsabilidades como filho de contribuir em casa, sim, você não é hóspede, você faz parte da família. Brincadeira. Então, você
Sabendo disso e não fazendo, você está omitindo, isso também é um pecado. Pecado não é só aquilo que eu pratico, pecado também é aquilo que eu deixo de fazer e falo para Deus, está tudo bem. Está tudo bem que eu não oro. Tem gente que diz, não oro porque a dona Vânia ora 3 horas por dia. Comparado com ela, minha oraçãozinha não vale. Quem falou? Deus sonda mentes e corações. Paulo diz, orai em todo tempo. Orar em todo tempo é estar o tempo todo de joelho falando com Deus? Não. Orar em todo tempo é aquela intimidade tão grande com Deus, de saber que eu fechar os meus olhos e ter um pensamento, estar conectado com Deus, Deus está ouvindo. É olhar alguém na rua e falar, Deus, tem misericórdia dessa pessoa, e saber que Deus está tão perto de mim, que Ele ouviu o meu pensamento. Senhor, abençoa a irmã Lidiane. Eu não falei, eu orei no pensamento, Deus está perto. Isso é orar em todo tempo. Mas quando eu ouço que a irmã Vânia ora 3 horas, eu falo, não vou orar não. Porque se vida de oração é orar 3 horas, eu me comparo com ela, eu me frustro, me entristeço e paro. Deus não mandou você se comparar. Deus vai prestar contas com você. Deus quer saber da sua fidelidade. Ele não vai comparar eu com ninguém para prestar contas. Ele vai chegar para mim e vai saber o que eu fiz e vai falar comigo, vai prestar contas comigo. Então, se o irmão Michael ora 5 horas, a irmã Vânia 3, se o outro canta muito, bom para eles. Eu tenho que preocupar com a minha life. Life é vida. Eu não tenho que estar preocupado religiosamente que o irmão não veio para a igreja e está no pecado. Eu tenho que estar preocupado espiritualmente, em amor, em saber se aconteceu algo ou se eu posso ser útil. Você precisa de mim. Não é o fiscal. Fulano não veio, fulano deve estar desviado. Mas eu preciso preocupar com a minha vida. Jesus, quando ele conta a parábola das 10 virgens, uma não podia dar o azeite para a outra. Era pessoal. Quando Jesus está falando dos talentos, ele deu para cada um, e ele prestou conta para cada um. Os 2 ele elogiou. O que tinha 5, virou 5, ele elogiou, 100%. O que tinha 2, multiplicou para 4, 100%. Ele elogiou. Mas o que não fez nada, ele não fez nada de errado. O pecado dele foi não fazer nada. Fazer nada também é pecado. Pastor, mas eu não faço nada. Pois é. Seu pecado está aí. Tem que fazer. Mas eu não sei fazer nada. Sabe. Sabe sim. Deus sabe que você sabe. Ou você acha que você viveu até hoje sem saber nada? Você sabe. Você só não quer. Mas por que é bom estar ouvindo essa palavra hoje? Porque eu posso começar a fazer. Eu posso inventar um ministério igual ao do chá. O ministério do café nós não inventou ainda não, mas de vez em quando faz. Porque agora o café está caro, né? Mas a nossa omissão tem graves consequências. Imagina Deus voltando e olhando para mim e falando: servo mau e preguiçoso. Meu Deus. Ele ainda tem a misericórdia de chamar de servo, né? Servo que não serve para nada. Quem não serve, não vive para servir, não serve para viver, né? Esse é um jargão gospel. Mas é verdade. Ou Deus me salvou só para livrar eu da pindaíba, da doença, e pôr um teto na minha cabeça, só para isso? É pouco, né? E enquanto ele não volta, o que eu faço? Irmão, eu vou correr atrás da minha recompensa. Eu quero galardão. Se eu já estou salvo, tudo que eu fizer agora é para multiplicar o que Deus me deu. Tudo que eu fizer agora é para agradar a Deus. Tudo que eu fizer agora é para honrar o nome de Deus. Ainda é tempo de servir, diga amém. Amém. Maturidade espiritual é um talento valioso. Você pode compartilhar a sua experiência. E na criação dos seus filhos, você que tem, ensine eles a reconhecer e multiplicar os talentos para Deus. Como você faz isso? Seja um exemplo. Seja um exemplo ativo.
Meu filho, nós somos cristãos. Seu filho vai ter que ver você orar, vai ter que ver você adorar, vai ter que ver você lendo a Bíblia, vai ter que ver você priorizando a Deus. Não adianta você arrastar ele para a igreja se não der o exemplo em casa. A gente multiplica talento também. A primeira paróquia que você tem, a primeira congregação que você tem chama família. O primeiro núcleo da igreja é a família. Não adianta eu levar o filho para a escola e querer que ele seja educado lá. Lá ele vai ser ensinado, ele vai assistir aula. Educação em casa. O pastor, o líder, não consegue ensinar espiritualidade se o pai e a mãe não der exemplo. Quem é a autoridade espiritual na vida do filho? Pai e mãe. O filho gosta e vai querer ser o que o pai é, a mãe é. Vai seguir o exemplo. A filha é apaixonada no pai e o filho na mãe. É mais ou menos assim que a psicologia fala. Então ele ficou observando. João Vitor é assim, quero a roupa igual do meu pai. Quero ter igual do meu pai. Com seus recursos financeiros, invista no reino com generosidade. Seu talento também pode ser transformar recursos em ministérios vivos. Tem gente que Deus chamou para ser missionário. Tem gente que Deus chamou para sustentar missionário. Tem gente que é apóstolo. E tem gente que é José de Arimateia. Chegou lá, rico, para emprestar um túmulo novo para sepultar Jesus. Não fala mais nada que ele fez na Bíblia. Ele tinha recurso, mas ele era generoso no reino. Você está se sentindo incapaz? Deus não espera que você seja como o outro. Cada um é um instrumento diferente. Cada um é algo diferente no reino. Não tem nada que eu faça. Por isso não adianta se comparar a mim. Porque o que eu não tenho, completo em você, você tem. E assim nós completamos o corpo. Cada um é um membro importante. Mas quando eu me comparo com o outro, quando eu olho para alguém que canta bem e falo, minha voz é de taquara. Quando eu olho para alguém que fala bem, que tem uma didática boa, eu falo, meu Deus, até hoje eu ainda falo problema. Até hoje eu uso galfo. Até hoje eu falo embigo. Fulano, eu observei a gramática dele, é impecável. Ah não dou conta não vou fazer não, vou passar vergonha. Não. Deus não espera que você seja como ninguém. Diga amém. Amém. Ele espera que você seja fiel com o que Ele te deu. É isso que Deus espera de nós. Deus não esperava que o que recebeu um talento multiplicasse para 10. Ele não esperava que o recebeu 2 multiplicasse para 10. Ele não esperava que o que recebeu 5 multiplicasse para 15. Ele queria que cada um, segundo aquilo que recebeu, fizesse o seu melhor. Amém. O seu melhor. Amém. Deus deu talentos e capacidades e responsabilidades para cada um de vocês, para cada um de nós. Então nunca mais diga não para Deus. Faça igual Isaías. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, mas eu não tenho curso, eu nunca fiz. Vai, irmão. Vai como uma flecha nas mãos do arqueiro, espada na mão do guerreiro. Seja só um instrumento, seja o vaso, deixa ele ser o azeite. Ah, não dou conta, eu nunca fiz. Vai, moço. Vai. Se deixe ser usado. Ah, mas o fulano faz bem, deixa que ele faz. Não, o fulano está cansado, o fulano não está aguentando mais não. Fulano está caçando um CAPS para ele ir tomar um psicotrópico. Porque onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. E Deus deu um dom e talento para todo mundo, e só um grupinho pequeno que faz. Não, gente, vamos mudar isso. O reino é um reino de servos. O reino não está centralizado no pastor, nem na liderança. Está centralizado no reino de servos, e onde todo mundo tem a oportunidade de servir. O problema é que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores, mas a gente pode mudar isso, não pode? A gente pode transformar, a gente pode se levantar. O vale de ossos secos não levantou? Exército em pé. O voz da verdade canta. Avivamento é isso, irmão. Avivamento, como diz Luiz Hermínio. Como é que é?
nem a tampa subindo, nem o fundo caindo. Não tem assim. A gente pensa que o avivamento é quando todo mundo cair no chão e cada um falar um idioma e ninguém conseguir ficar em pé. Irmão, o maior avivamento que eu espero hoje é o servo que hoje se considera inútil entender que ele tem um dom, capacidade de Deus, e ele levantar da cadeira e falar: eu quero servir. Isso aí para mim é um avivamento. Servir no quê? No mais simples ao mais complexo. Eu só não quero ser inútil. Isso é avivamento. Eu quero fazer alguma coisa. E vai começar lá dentro de casa. Minha mulher não vai olhar para mim e falar que eu sou um saco de batata, não. Eu vou deixar esse orgulho de lado. Eu vou lavar uns 3 pratinhos da janta. Ela não sabe cozinhar, mas ela fez uma comida. Deus está falando com alguém aí? Tá não, minhas irmãs aqui, tudo Masterchef. Deus não quer comparação, irmãos. Ele quer fidelidade. Eu postei um texto lá na igreja hoje. Se você ficou ofendido, alguém ficou ofendido, eu não vou pedir perdão não. Por quê? Porque é a realidade. Irmãos, eu não estou em busca de ser o melhor pastor dessa cidade. Nós não estamos em busca de ser a melhor igreja da cidade. Eu acho que também você não está em busca de ser o melhor membro que uma igreja possa ter. Sabe o que eu quero, olhando para essa palavra? Talvez o meu melhor não fica nem no top 10, mas eu quero que Deus olhe para mim e fale: ele está dando o máximo dele. E a igreja? Eu não quero me comparar a nossa igreja com nenhuma igreja, porque comparação não é de Deus. Deus quer fidelidade, não quer comparação. Mas a nossa igreja precisa ser a melhor igreja que ela possa ser com aquilo que Deus nos deu. Deus deu muita capacidade. Por que o pastor está cobrando no púlpito? Porque tem muita gente capaz aqui, só tem que se levantar. Deus acredita em você, eu acredito em você. Nós podemos fazer diferença entre nós e fora daqui. Por que não está acontecendo? Porque muitos de nós deixamos Satanás dizer que nós somos inúteis e não podemos ser usados. Mas isso tem que ser quebrado hoje. Se nós nos levantarmos, 12 apóstolos moveram o mundo todo daquela época, e todos eles foram mortos por causa do nome de Jesus. Eles foram ao extremo, eles deram o melhor deles. Eram 12. Lá no nosso grupo tem mais de 70. Por que eu vou falar? Por que eu vou... Só é cobrado quem está cobrando enxerga a capacidade. Porque quem não tem capacidade é deixado de lado. Só é cobrado quem Deus olha e fala assim: meu filho, levanta, desenterra esse talento, multiplica ele, porque se eu coloquei nas suas mãos é porque eu acredito que você é capaz de multiplicar isso aí. Não enterra não. Sirva. O que é que eu faço? Faz o que precisar fazer, mas só não fica parado. Você não pode comparar a sua esposa esteticamente com nenhuma mulher do mundo, que a mulher que Deus deu é ela. Porque se você comparar, você vai achar traços melhores, mas não é a sua. Você não compara o seu marido com homem nenhum no mundo, porque o seu só tem ele. Ele é lindo. Pelo menos para você tem que ser. Não compara os seus filhos com os filhos de ninguém, porque minha mãe fala que eu sou bonito, e você não pode falar que eu sou feio, que eu sou filho da minha mãe. Comparação não é de Deus. Como é que a gente entende por alto a queda do anjo que se tornou Satanás? Subirei às mais altas estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçou a posição de Deus e caiu, e se tornou Satanás, adversário derrotado, diabo, opositor, inimigo. Comparação não é de Deus. Então não quero ser igual a ninguém precisa ser igual a mim, mas todos nós
temos que olhar para Jesus e buscarmos sermos parecidos com Ele. Fazer o que Ele fez, reagir como Ele reagiria, amar como Ele amou. Isso é difícil demais, irmão. Nosso desafio é amar como Ele amou, mas é o que Ele deseja de nós, é o que Ele espera de nós. Deus não quer comparação, Ele quer fidelidade. Talvez eu e você nunca sejamos populares, talvez o Brasil não nos conheça, nem o mundo, mas a meia dúzia de pessoas que nos conhecem, quando nós partimos para casa, quem for primeiro, espera, possa dizer: ele ou ela era um grande homem e uma mulher de Deus. Nunca será esquecido. Conclusão: Deus confiou a você algo valioso. Deixa eu te falar, o que Deus deu para você, o talento que Ele te deu, a inteligência, a habilidade que Ele te deu, vale mais do que quase 2 milhões do que recebeu os 5 talentos. Vale mais que dinheiro. Fidelidade não se compra, lealdade não se compra, verdade não se compra. Você compra bajuladores, interesseiros, mas essas coisas, amizade verdadeira, você não compra. Então aquilo que Deus confiou a você é algo valioso, vale mais do que o dinheiro da parábola. Vale. Então cuida, trabalhe em cima disso que Deus te deu, frutifica. Não acha normal ser omisso, não acha normal não fazer nada, não acha normal não buscar a Deus, não acha normal não orar, não acha normal não ler a palavra, não acha normal não saber nada sobre Jesus, não acha normal. Muda. Não viva enterrando dons, tempo, recursos ou chamado. Você tem um dom, você tem um chamado. Sirva de acordo com ele. A fidelidade é a chave para receber mais alegria, mais responsabilidade e alegria do Senhor. E a última: você quer ser um servo útil ou inútil? Vamos repetir junto? Útil. Útil. Quem já se sentiu inútil sabe tanto que é ruim, vazio, olhar para o lado e falar: não sirvo para nada. Mas o como é bom servir a Cristo, e como é bom estar em uma igreja. Cristo recebe a todos, Ele pode transformar a todos, e Ele quer usar a todos. Você já enterrou talentos por medo, desânimo ou ocupação demais? A grande desculpa do nosso tempo é correria. Por que eu falo isso? Eu uso isso. Senhor, está corrido, estou cansado hoje. Ao mesmo tempo que eu estou cansado e digo não para o Senhor, eu vou fazer alguma coisa para mim. Para mim eu não estou cansado. Às vezes eu estou desanimado. Hoje, irmãos, é tempo de desenterrar o que Deus te confiou. Volte a servir. Seja fiel. Seja útil. Talvez nós nunca vamos ser como os grandes, famosos e impérios gostam. Mas se a gente for tudo que Deus planejou para a gente ser, dentro do propósito dele, a gente vai ouvir quando chegar lá: servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Senhor. Foste fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do seu Senhor. Fique de pé. Essa palavra é para te encorajar a servir a Deus com fidelidade, intencionalidade e com responsabilidade,
de acordo com aquilo que Deus te confiou. Entenda, você não é abençoado e nem atribulado sem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A alegria, a doença, a saúde, a tristeza, a riqueza e a pobreza fazem parte da vida com Deus. Aprenda a estar contente em toda e qualquer situação, entendendo que Deus está no controle de tudo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu preguei a Tua palavra. Senhor, eu sei que o meu melhor talvez seja pouco para muitos, mas o meu desejo é que cada um de nós aqui, tanto eu quanto os meus irmãos, possamos entender que o Senhor não está nos comparando com ninguém. O Senhor nos criou únicos. O Senhor deu dons e talentos e confia em cada um de nós. O Senhor espera fidelidade. O Senhor não está esperando uma performance. O Senhor não está esperando um show. O Senhor está esperando um serviço fiel, leal e constante. Senhor, nos ajuda a vencer o desânimo. Nos ajude a vencer as desculpas esfarrapadas que eu dou, que nós damos. Me ajude a vencer, Senhor, a mim e os meus irmãos como igreja. Vencermos a apatia, vencermos o pecado da omissão. E nos levanta como um exército no meio desse mundo de trevas. Esse mundo tão difícil. Esse mundo que nos desafia tanto. Pai, mas nós temos a Ti, Senhor. Nós temos a armadura espiritual, nós temos a espada da palavra, nós temos tudo o que é necessário para lutar e vencer. Abre os olhos de cada um de nós para essa verdade da Tua palavra. Quebra do coração de cada um de nós o sentimento de inutilidade. Levanta do mais novo ao mais velho. Desperta o dom que há em cada um de nós, o chamado que há em cada um de nós. Que nós sejamos uma comunidade de servos, ativos, úteis, atentos, vigilantes, que buscam a glória do Seu nome. Jesus, eu Te agradeço por essa palavra. Aquele que precisar de cura nessa hora, seja curado pelo poder de Jesus. Aquele que está desanimado, receba o renovo da parte de Deus. Aquele que estava pensando em desistir, pelo poder do nome de Jesus, levante-se, não desista, Deus está com você. Você que tem motivos para não crer que Deus está no controle, que isso caia por terra hoje. Deus está no controle da sua história e agindo na sua história. Tudo está cooperando para o seu bem. Aquele que semeia com lágrimas voltará com cânticos de alegria, atando os seus feixes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática é semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, a enchente, a tempestade, bateu contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque ela estava edificada sobre a rocha. Que sejamos casas construídas sobre a rocha. Que sejamos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, guardam no coração e colocam ela em prática, e recebem como recompensa o melhor dessa terra e a glória reservada a nós, na Tua glória, na plenitude do Seu reino. Jesus, faz o Teu reino avançar. Coloca no nosso coração que é um privilégio Te servir.
que nós estejamos prontos para ouvir a sua voz e corresponder ao seu chamado. Senhor, o avivamento é que o teu povo se levante, ouça a sua voz e te obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu oro por uma geração de servos e adoradores, não de religiosos, mas de pessoas que amem a tua presença. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Se puder aplaudir o Senhor. Podeis assentar.